Meus irmãos, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa EBD de hoje, aula número 11, em 11 de junho de 2023, e hoje nós vamos dar continuidade à Cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo. Semana passada nós encerramos a doutrina de Deus e já iniciamos o segundo momento, a doutrina de Cristo, e hoje vamos dar continuidade, ok? Antes de mais nada, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa manhã, sobre aquilo que vamos aprender. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que experimentamos, e o nosso desejo, a nossa necessidade, na verdade, é do Teu Espírito para nos instruir, nos abençoar nesta manhã. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, perdoa nossos pecados, dá-nos, ó Deus, vestes de santidade, para que o Senhor possa, de fato, ministrar, trabalhar entre nós, tendo vidas dispostas diante do Senhor. Aquilo que vamos aprender hoje, ó Deus, apesar de parecer para alguns apenas questões técnicas, apenas questões de conhecimento intelectual, sabemos que, na verdade, são motivo de fortalecimento para a nossa fé. E é isso que nós pedimos nesta manhã, que venha reforçar aquilo que nós temos crido, dar mais fundamento ainda, para que possamos continuar servindo o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa confiança, com toda a nossa fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Eu quero fazer aqui uma rápida leitura da última parte que nós vimos na semana passada, como uma revisão, ok? Tá escrito aí do lado, revisão, para a gente não esquecer. Então, nós vimos no final da semana passada, da aula passada, provas da real humanidade de Jesus. Nós não vamos passar por tudo isso aqui, vamos dar uma leitura e vamos seguir para o material, digamos assim, inédito de hoje, né? Primeiro, ele teve um nascimento humano. Em segundo lugar, ele é descendente de Davi, ou seja, ele possui uma história, né? Uma genealogia, como todo ser humano possui. Terceiro, ele teve um crescimento natural. Jesus passou até a sua morte, volta dos seus 30 anos, ele passou por todas as fases normais de um ser humano. Ele teve a primeira palavra que ele falou, ele teve a primeira caminhada e assim por diante, né? Ele foi adolescente e tudo mais. 4, limitações físicas. Da mesma maneira que nós, ele teve sede, ele teve fome, teve cansaço, prova da sua real humanidade. E, finalmente, ele teve um corpo físico e uma alma humana, ou seja, características, maneiras de se identificar o ser humano, né, como biblicamente nós sabemos, Jesus também compartilhava. Okay? Só para dar uma revisão, porque está diretamente ligado ao próximo slide, que são as provas da real divindade de Jesus. E é daí que nós vamos realmente retomar hoje. Primeiro, meus irmãos, Jesus possuía nomes divinos. Para exemplificar isso, Romanos 9, versículo 5. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Eu não lembro agora como é que está isso aqui na falsa tradução dos Testemunhos de Jeová, mas eles tiveram que fazer um senhor do malabarismo para poder anular essa última expressão, de que é Deus acima de todos, falando, obviamente, de Jesus, certo? Um atributo claro que a gente entenderia a priori que fosse falado sobre Deus. Outro, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais uma vez, o autor de Hebreus pega um texto lá do Antigo Testamento, certo? E aplica diretamente à pessoa de Jesus. E Apocalipse, nós vamos ler o 1 do 7 ao 8, para exemplificar melhor o que a gente está querendo dizer aqui. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Jesus, Senhor Deus, desculpe, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então perceba,
O texto, nós sabemos bem claramente que está falando de Jesus. E aí, João escrevendo diz o Senhor Deus. Por quê? Porque não alfa e ômega, porque isso é grego, né? Mas o primeiro e o último é a mesma maneira como o Senhor Deus se identifica lá no Antigo Testamento, certo? Então você vê a similaridade de títulos de tratamento entre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus, ok? Número 2. Jesus é invocado e adorado como Deus. Okay? No Novo Testamento, nós vemos exemplos de anjos recusando a adoração. Por exemplo, mesmo em Apocalipse, João, ali, diante daquilo que ele está vendo, né? Maravilhado diante daquilo que ele está vendo, ele tem um minuto aí, um lapso, sabe, de julgamento e se ajoelha aos pés do anjo. O que o anjo responde? Não faça isso, eu sou um servo como você. Interessante isso, né? É um anjo, irmãos, é um anjo, né? Tem evangélico por aí caçando para ter visão de anjo, porque tem um negócio tremendo e tal. Mas ele diz o quê? Eu sou um servo como você. A única diferença, irmãos, é que ele não é um ser humano como nós, mas a posição é essa mesmo. E detalhe, ainda não tem privilégio que nós temos para com o relacionamento com Deus. Enfim, mas a gente deixa para angelologia, né? Para falar dessa outra doutrina. Ponto aqui, meus irmãos, é que quando acontece com Jesus, olha lá, Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode seguir o texto, Jesus não os corrige, Jesus não os repreende, Jesus nem sequer dá uma, não, meus filhos, não é para tanto, não. Passa direto porque está correto, tá? Eu sei que parece um pouco estranho, irmão, se a gente visualizar, porque ali estavam só homens, mas isso, na verdade, traduz o impacto que a pessoa de Jesus estava tendo na vida deles, nesse caso aqui, fazendo um milagre dessa envergadura, acalmando a própria natureza, certo? Que eles não têm alternativa a não ser reconhecer a divindade daquele que estava diante deles, sabendo que não era uma pessoa qualquer, não era um ser humano como qualquer outro. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A ideia do invocar, irmãos, não é apenas orar, o que também já satisfaria a condição de divindade, mas é a ideia, meus irmãos, de relacionamento, de devoção para com a divindade. E obviamente, toda religião pagã segue o mesmo trilho, né? Eles invocam um determinado Deus inventado, que não existe, mas invocam. E aqui, Paulo diz que todos nós, ou todas as igrejas, né, na época, mas nós hoje também, invocamos, nós adoramos, nós levamos a nossa devoção ao Senhor Jesus. E para terminar, Hebreus 1:6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, também as miríades e miríades de anjos adoram o Senhor Jesus. É claro, meus irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui, que mas principalmente o 2, o pessoal que nega a divindade de Jesus tem o seu malabarismo, certo? Tem a sua explicação, entre aspas. Mas quando você ouve o que eles estão falando, a não ser que estejam também adulterando o texto, né, como mencionei que os testemunhos de Jeová fazem, eles vão modificar aquilo, dizendo que era uma má interpretação do que estava acontecendo por parte de quem estava adorando. Mas daí eu repito, Jesus não os corrige, ele não os repreende. A situação transcorre como normal, porque realmente era normal. E cada uma dessas explicações, na verdade, são tentativas até desesperadas de não aceitar o fato, certo? Então, quando algo, meus irmãos, tem uma explicação tão lógica e óbvia como está no texto bíblico, você não fica procurando, como diz o ditado, pelo e ovo, chifre na cabeça do cavalo, tá? Está simples no texto. O Senhor Jesus está sendo literalmente adorado, invocado, e não tem para onde correr por causa disso, porque a explicação lógica é que ele é Deus, e isso está de acordo com aquilo que lhe é devido. Jesus também, meus irmãos, ou a ele é atribuído obras divinas, número 3. E um dos textos mais contundentes é João 1:3, que o coloca na posição de criador.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, João está colocando, meus irmãos, sobre a pessoa de Jesus, a própria possibilidade, ele está possibilitando Jesus de que a própria realidade, a criação, tivesse sido feita. Pastor, mas não foi Deus que fez? Pois é. Mas por causa do seu plano redentivo, por causa daquilo que Deus já sabia que iria fazer através de Jesus, ele o coloca, vamos chamar assim, como a chave para que a criação aconteça. Certo? O fato é que quando você examina isso, irmãos, e todo o resto do texto, você percebe que toda a Trindade estava envolvida na criação. Lá no comecinho de Gênesis diz que o Espírito Santo pairava, né? A ideia ali é muito interessante no hebraico, a ideia ali é que ele estava como que colocando o mundo chocando o mundo, né? Uma grande... Como é que é o nome daquele negócio que a gente... uma grande incubadora. Estava ali e o Espírito Santo estava pairando, né? Gerando a criação. E a gente sabe que o que Deus faz ali, né? Quando ele diz as palavras haja luz e assim por diante. E no texto agora está mostrando que o Senhor Jesus também estava envolvido. Fora o fato de que mais adiante ele vai dizer o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Toda a Trindade estava reunida, inclusive a gente já viu isso... Obrigado, meu irmão. Já viu isso quando falou sobre a Trindade, ok? Colossenses 1, texto que a gente gosta, inclusive, de cantar, diz o quê? Pois nele, está falando obviamente de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, toda a criação, meus irmãos, e outro texto vai dizer que ele sustenta com a sua mão direita, tudo que está acontecendo, isso que é mais tremendo, porque os átomos continuavam rodando, não, na verdade o átomo não roda, são os elétrons, tudo bem, mas enfim, continuavam funcionando, toda a matéria continuava acontecendo, as estações, e este que fazia isso acontecer estava deitado em um berço e antes estava no ventre da sua mãe. Isso demonstra, meus irmãos, que mesmo em sua menor capacidade humana, como um feto, como um bebê e tudo mais, o Senhor Deus ali em Cristo, certo? Em Cristo não é um bom termo, mas o próprio Cristo, continuava exercendo o seu poder e cuidando de tudo e fazendo tudo existir. Isso é importante, meus irmãos, porque as pessoas gostam de criar, como eu disse, problema onde não existe. Então, o texto fala claramente daquilo que acontece. O texto expõe para nós aquilo que acontece. Então, certa heresia vai colocar o Senhor Deus, o Senhor Jesus, em pé de igualdade com os anjos. Como, por exemplo, com o próprio Satanás, o Lúcifer, se você preferir. É um termo que nem tem na Bíblia, diga-se de passagem, né? Como? O texto diz, olha... Nele todas as coisas foram criadas, todas, inclusive os anjos. Como ele pode ser igual àquilo que ele criou? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, como eu disse aos irmãos, requer um malabarismo mental. O termo é malabarismo, não é raciocínio não. Porque se fosse raciocínio, chegava a uma outra conclusão. É um malabarismo mental para se criar uma heresia que, no mínimo, eles merecem a nossa... Vamos chamar assim, admiração, né? Admiração tal qual com alguém quando faz o chamado crime perfeito. Rapaz, mas esse cara é bom, né? Mas vai preso assim mesmo. Não é que ele está passando pano nem passando a mão na cabeça, não. A admiração que eu digo, meus irmãos, é porque a pessoa tem que fazer um pensamento tão misturado, tão de forma tão alucinada, fora da caixinha, que eu não consigo realmente entender como que ele ignora textos como esse. E como a gente está vendo, irmãos, isso não é de hoje. Já no primeiro século, o pessoal teve que sentar e começar a resolver as questões. Tudo bem que não havia ainda toda a revelação, eu estou me referindo ao Concílio de Jerusalém. E aí no segundo século acontece de novo, e no terceiro século de novo, e ao longo da história da igreja. Por quê? Porque é simples e as pessoas acabam complicando aquilo que não precisa. Mas uma quarta característica, meus irmãos, para nós fecharmos aqui esse slide,
Jesus perdoa pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, vai falar sobre isso. Eu vou destacar aqui só o 10 ao 11. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Você conhece o contexto? E por que Jesus fala sobre perdão de pecados e cura o homem? Porque ele já havia dito a ele que seus pecados estavam perdoados. Mas na mentalidade hebraica, a doença, irmãos, geralmente estava ligada ao pecado, e às vezes pecado dos seus pais. Você lembra que os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse aqui nascesse cego? Ele ou seus pais? Lembra disso aí? Aí Jesus disse: nem ele nem seus pais. Porque isso não era bíblico. Isso era a famosa teologia popular. Criou-se esse pensamento no meio do povo judeu, ok? Isso não é bíblico, isso não é assim que Deus age em nenhum lugar no Antigo Testamento. A gente já viu também sobre isso, os problemas, inclusive problemas de nascença, defeitos de nascença e tudo mais, não estão diretamente ligados ao pecado, nem da pessoa, nem dos seus pais, nem coisa alguma. Está ligado a um propósito maior de Deus em permitir determinadas coisas, porque inclusive a gente só pergunta por que tal coisa ruim aconteceu comigo, mas a gente nunca pergunta por que tal coisa boa aconteceu comigo, não é verdade? A gente não pergunta isso. Nossa, Senhor, que eu fiz para merecer um filho tão perfeito? Olha, 5 dedinhos nas mãos, 5 dedinhos no pé, tudo certinho, 2 olhos, uma boca, graças a Deus só uma. Não começa a chorar, já a pessoa tivesse 2 bocas, a gente é a loucura. Ninguém reclama, ninguém questiona Deus, né? Mas quando acontece uma coisa fora do que a gente gosta, aí a gente questiona. E a gente tem aprendido, já vimos isso nas nossas primeiras aulas, como que Deus tem um propósito maior, que muitas vezes nós não compreendemos, mas está tudo debaixo da sua soberania, ok? Bem, voltando aqui, irmãos, e aí, como ele já havia perdoado os pecados, e aí os fariseus ficam bala com isso, né? Como é que, quem é esse? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então, na cabeça dele, que eles estavam pensando, ele está da boca para fora. Porque, tipo assim, dizer assim, tá perdoando seus pecados, porque programa de auditório, né? Você leva um prêmio, você leva um prêmio, você leva... Não, todo mundo pode falar. Mas, de fato, ele está com os pecados perdoados, aí que ele faz, versículo 11. Além de perdoar o pecado, pode pegar tua maca e pode ir para casa andando. Vou te curar também. Porque dentro daquele contexto, meus irmãos, o que os religiosos entenderam agora? Epa, agora a coisa ficou diferente. Uma coisa é dizer, perdoar são os pecados. Mas para nós, a evidência de que ele não tinha sido perdoado é porque ele continua paralítico. Aí ele levanta e sai andando. Então, meus irmãos, vamos analisar aqui. Quão cego você tem que ser para isso acontecer diante de si e você continuar se opondo a esse homem, a esse homem de Nazaré? É para vocês terem uma ideia, meus irmãos, do tamanho do endurecimento do coração do povo dos dias de Jesus, particularmente da maioria dos religiosos. E fica pior. Você lembra o que acontece depois de João capítulo 10, quando ele ressuscita Lázaro? Eles queriam fazer o quê? Matar Lázaro. Um homem voltou depois de 4 dias à vida. Mas o endurecimento, a cegueira do coração deles era tamanho que eles queriam matar Lázaro. Porque por causa dele muitos estavam crendo em Jesus. Então, isso de certa forma, é um pouco de consolo. Porque eu não sei você, mas eu acho muito frustrante quando você prega, convida, ensina, fala do evangelho, tudo que você faz. E entra por aqui e sai por aqui do seu parente, do seu amigo de trabalho, não é isso? Ele não aprende nada, não dá atenção em nada. Por quê? 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento. Você pode explicar de tal maneira, sabe aquela maneira que você explica que você quase se converte de novo? De tão maravilhoso que o evangelho é, e para a pessoa, que nem alguém me falou esses dias, não lembro agora,
Foi sexta-feira aqui na oração, ou foi em outro momento que eu estava aqui com o irmão, falou assim, que pergunta para a pessoa sobre Deus. Ah, eu creio em Deus. Lembra que a gente viu na semana passada a definição no final da doutrina de Deus sobre a religião popular? É esse Deus quando o calo aperta, né? Aí a pessoa acha rapidinho um parente crente, alguma coisa assim. Eu considero, meus irmãos, isso aí até uma ofensa à pessoa do nosso Deus, porque ele não é 190. Eu tenho um alvo evangelístico que eu usei exatamente essa ilustração com ele. Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, porque eu mando também na minha lista de distribuição para ele. Eu falei para ele, cara, o teu problema é porque deve ser a enésima vez que ele bate lá em casa. E tal e qual todas as outras vezes, a galera sabe do que eu estou falando. Da última vez foi problema de casamento. Tal e qual da última vez, das outras vezes, a última vez, do jeito que veio, já se foi. Aí ele veio, né, cheio das feridas, lambendo as feridas e tudo mais. A gente conversa, a gente fala do evangelho e tudo mais. Veio um culto, veio dois, veio três, veio quatro. 2, 3, 5, 7 semanas depois, do jeito que foi, o que veio foi embora. Por quê? É o que eu falei. Essa semana você ligou para a polícia para perguntar como é que ele tá precisando de ajuda, alguma coisa? Ligou não? Não, né? Alô, 190, você... Pois não, boa noite, tudo bem, Lili? Sim, qual é a sua emergência? Não, só tô ligando para saber como é que você tá. Como é que tá o plantão, tá bem? Quer que leve um café? Você não faz isso. Porque tá tudo bem. Irmão, se isso é horrível quando você não tem a Cristo, pior ainda é quando é um cristão. Que a gente só lembra de orar, né? Quando aperta, o cara fica todo consagrado. Aí já procura cargo na igreja. Mas quando tá tudo bem, abrindo o senhor de um parente dentro de perdão de pecados, né? Que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tenho certeza que serviu ou servirá depois na gravação para alguém. Número 5, irmãos. Ele pode dar a vida eterna. João 10, 28. Isso é Jesus, eu lhes dou a vida eterna. E ela jamais, está falando das suas ovelhas, né? E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Dá e ainda dá segurança de salvação, no mesmo versículo, certo? Então, quando você discute, quando você duvida da frase, apesar de limitada, né? Antiga, uma vez salvo, salvo para sempre, você está chamando Jesus de mentiroso. João 10, 28. Das minhas mãos, ninguém poderá arrancá-las. É o que está escrito no texto. Isso inclui eu. Eu mesmo, para mim, eu. Não tem como, diz o texto. Porque a perseverança dos santos, irmãos, que é lá em soteriologia que a gente vai ver com detalhes, não depende de mim, depende desse aqui que está dizendo que ninguém vai arrancar-nos das suas mãos. Mas principalmente para nós aqui é o fato de que ele dá a vida eterna. Um mero ser humano divinizado não poderia fazer isso. Até mesmo um quase ou semideus não poderia fazer isso. Porque a vida eterna é prerrogativa de Deus. João 17, versículo 1 e 2. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Mais uma vez, as pessoas vão ter seus malabarismos para tentar explicar isso daqui, dizendo que é como se ele estivesse agindo, por exemplo, como um procurador de Deus, um representante de Deus apenas, que de fato quem está dando a vida eterna é Deus. E Jesus está apenas, agindo em nome de Deus ali. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus não disse isso. Ele disse que recebeu a autoridade do Pai, porque aqui a gente está falando das questões da função, certo? De autoridade, e o Filho é submisso ao Pai. Dentro da sua missão, eis o contexto do capítulo 17, Jesus recebeu essa autoridade por causa do seu sacrifício, morte e ressurreição, e é ele que dá a vida eterna, ok? Número 6, irmãos. Sexta prova da divindade de Jesus. Ele é onipresente.
Mateus 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas se esses 2 ou 3 estiverem lá na China, porque ele já está aqui com a gente, como é que ele vai lá? Porque ele é onipresente. E não só isso, ele prometeu que estaria presente com todos nós. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como que ele vai estar com todos eles? Inclusive aqueles que estavam ouvindo falar isso, iriam pregar em direções diferentes. Porque ele é onipresente. E de novo, os contrários, os hereges que negam a divindade de Cristo, vão tentar fazer todo tipo de malabarismo. Não, ele não disse presente, presente, tipo presente. Ele vai estar em pensamento, tipo assim, né? Nossos filhos vão para a escola, né? Aí um estuda numa escola, outro noutra, outro noutra. E aí, em pensamento, nós estamos lá com os nossos filhos. Eu não estou brincando, mas eu literalmente ouvi essa explicação, que não é explicação coisa nenhuma. Porque Jesus nos disse, e eis que estarei pensando em vocês até o fim dos tempos. Não é o que está no texto. Eu estarei com vocês. Então você está lá em Caxindá, sozinho, né? Caxindá do Norte ainda, mais longe ainda. Tem parente nenhum, tem amigo nenhum. Mas você está sozinho de pessoas. Pelo menos pessoas de carne e osso ali e tal com você. Mas você não está sozinho de fato. Nós nunca estamos sozinhos. Irmãos, os nossos piores momentos. E eu não estou me referindo a apenas piores momentos, ficar de tristeza, né? Decepção, qualquer coisa assim. Piores momentos de treva, mesmo de pecado. O Senhor está ali conosco. Jamais nós pecamos em segredo, realmente. Né? Pecamos em segredo do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cônjuge, de quem? Do nosso amigo, do nosso pastor, do nosso irmão da igreja, todo. Mas não pecamos em silêncio, ou em segredo, perdão, para com o nosso Deus. Ele está sempre ali conosco. Seguindo adiante, irmãos. 7. Afirmações do Antigo Testamento a respeito de Deus são reconhecidas como referentes a Jesus no Novo Testamento. Tem um livro, meus irmãos, que eu estou tentando trazer de novo para o Brasil. Na verdade, eu tento desde 2014. E estou tentando de novo e consegui falar com o autor. Ele era publicado pela editora Vida e saiu de publicação. Ninguém mais tem os direitos no Brasil. Entrei em contato com o autor, não mora mais na Espanha, mora nos Estados Unidos, e prometeu que vai me mandar uma cópia para que eu mande para a editora. Já conversei com uma editora, ela disse que ia examinar, se tiver, e assim vai. Por que eu gosto desse livro, irmãos? Esse livro é sobre um ex-testemunho de Jeová. Tá? É o testemunho dele, mas não é só isso, ele mostra como foi o processo. E uma das coisas que aconteceu no processo da sua conversão, irmãos, e a conversão dele foi toda pelas Escrituras, tá? Não foi num culto, ninguém necessariamente pregou para ele, ele ouviu a pregação quando ele tentou evangelizar uma jovem, catequizar uma jovem também não é um bom termo, sei lá que a gente usa ali, né? Enrolar uma jovem, acho que essa é mais apropriado. E ele e os outros anciãos lá da Torre de Vigia levaram uma surra do pastorzinho, né, de 80 anos com a sua Bíblia velha do lado da jovem, que ela chamou para o pastor dela. E eles, com um monte de literatura, não conseguiram de jeito nenhum enrolar os dois. Bem, e aí ele começou a examinar a palavra de Deus. Sabe qual foi uma das coisas que Deus mais usou? Isso aqui que a gente vai ver aqui. Como que o mesmo nome, título, tratamento no Antigo Testamento você tem para Jesus. Eu não tenho tempo de relacionar todos. Se o livro for publicado, a gente aprende o resto lá com ele. Mas vamos lá. Salmo 102, irmãos. 24 e 27. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aí a gente vai, irmãos, em Hebreus 1, 10 e 12. Novo Testamento agora.
E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Ué? Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. E do que o autor de Hebreus está falando, irmãos? Lembra do primeiro versículo? Tendo Deus outrora falado, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes dias nos falou através do Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, sendo a imagem. E ele está falando de Jesus, ele não está falando de Deus. E aí ele chega no versículo 10 e 12, pega o texto lá do Salmo e aplica diretamente ao Filho. Tem mais. Isaías capítulo 6. Olha lá. Versículo 1 e versículo 10. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E aí no versículo 10 diz o seguinte: torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Versículo 40 de João capítulo 12, agora, 40 e 41. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, ou você vai apagar o que João diz, ou ele está literalmente dizendo que o que foi feito nos tempos de Isaías está agora sendo feito pelo próprio Jesus nos seus tempos. Isaías 60, versículo 19. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. Versículo de Lucas 2,32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Apocalipse 2, 23. Lembra, Apocalipse é a carta de Jesus para as igrejas, certo? Apocalipse 2, 23. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Nós poderíamos citar muitos outros casos aqui, meus irmãos, como por exemplo, no Antigo Testamento, o Senhor Deus é reconhecido como o pastor, o bom pastor. Em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Ele é o primeiro e último em Isaías. Em Apocalipse, Jesus é o primeiro e último. E assim por diante, a gente vai relacionando quantas vezes os nomes dados a Jesus são aplicados, a Deus, são aplicados a Jesus. Seguindo adiante, irmãos. Número 8, para terminar essa parte dessas provas. O nome de Jesus é associado de maneira especial ao nome de Deus Pai e ao Espírito Santo. E aí se refere, é claro, aos textos onde a Trindade toda é mencionada, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, 2 Coríntios 13, versículo 14. E muitos outros a gente pode falar, como por exemplo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, incluir Jesus aí, sem ele ser, como a gente conhece, parte da Trindade, seria estranho e diminuiria o poder dessa afirmação diante daquilo que é colocado, porque você está batizando em nome de Deus e menciona toda a Trindade no processo, ok? Então essa associação é mais uma comprovação da divindade de Jesus. Bem, irmãos, o nosso tempo impede da gente ir muito além disso, mas eu poderia falar muitas outras coisas a respeito da divindade de Jesus, mostrando que é virtualmente impossível você fazer uma análise honesta das Escrituras, fazer uma análise sem manipular o texto, sem fazer malabarismo no texto. É impossível fazer isso sem chegar à conclusão de que o Senhor Jesus é totalmente humano e totalmente divino. O problema, como é que as pessoas começaram a ter dificuldade com isso? Isso vem, irmãos, do seu pano de fundo, ideológico, filosófico, religioso. Então, quando eles vinham com alguma pressuposição errada, é por isso que a gente faz a diferença de exegese e exegese, certo?
quando vinha com uma pressuposição errada e impunha ao texto, eles não conseguiam aceitar aquilo que estava lá. Eles não conseguiam simplesmente se dobrar ao que o texto bíblico está dizendo, mesmo que às vezes seja difícil. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso quando falar sobre heresias, mas se você tem a pressuposição que a matéria é ruim, certo? Jesus não pode ter corpo, porque a matéria é ruim. E aí eles criaram a heresia de que Jesus era apenas como uma visagem, né? A gente vinha assim, mas se fosse pegar nele, não podia abraçar. Irmãos, com um texto você derruba isso. Então João deitou sobre o seu ombro, sobre o seu regaço, como diz um texto antigo. Em que João deitou, se Jesus não tinha matéria? E literalmente, quando Jesus aparece no meio dos discípulos, ele diz, pegue em mim. Ele não fala isso? Põe a mão no meu lado, ele diz para Tomé, põe a mão. Então, chega, irmão, a ser difícil compreender como que uma heresia prospera tanto quando há tantas evidências contrárias, ok? Mas vamos continuar falando sobre a divindade de Jesus e a sua humanidade depois do intervalo, ok? Então vamos entrar aos comerciais, não, estou brincando. Vamos ao nosso cafezinho, irmãos, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, meus irmãos, retornando agora para o nosso segundo momento. Então, o slide aí diz o seguinte, pode passar. Fica claro, portanto, que Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus, em uma só pessoa. Para ilustrar isso, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 de João 5,20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E finalmente Romanos 9,5, que já lemos anteriormente, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. No mesmo versículo, isso aí lacrado. Agora, irmãos, por que insistir em defender essa doutrina é algo importante? Por que isso é tão necessário? Esses dois gráficos aí, né, que nós vimos e já provamos, por que a gente está, vamos chamar assim, brigando por isso aí, certo? E é o que a gente vai ver na sequência. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Nós vamos ver aí 5 razões por que nós precisamos defender essa doutrina. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. O que é isso, irmãos? Ele precisava ser humano, totalmente humano, porque ele era o nosso representante. Por um homem entrou o pecado, por outro o pecado foi solucionado, a salvação veio, que é Jesus, certo? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso em uma outra aula, né, sobre o porquê da necessidade da união hipostática de Cristo, né? Plenamente Deus e plenamente homem, mas a ideia a justificação para isso, mas a justificativa, perdão, é a necessidade dele ser o nosso representante. Em Cristo, inclusive, a gente fala na teologia que é inaugurada uma nova raça, certo? A primeira raça é inaugurada em Adão. A nova raça renascida é agora inaugurada em Cristo, certo? Ele é o nosso representante, ele é o cabeça. Então, da mesma forma como o pecado de nosso representante federativo, Adão, passou para toda a humanidade, certo? Todos aqueles que nasceram depois de Adão, mesmo que não tenha pecado à semelhança de Adão, o pecado é herdado por toda a humanidade. Agora, aqueles que estão em Cristo, isso que é interessante de fazer a diferença. Jesus não passa automaticamente a valer para toda a humanidade, mas só aqueles que são resgatados por ele, ok? Então, são aqueles que são alcançados, que estão em Cristo, literalmente. Número 2, para ser um sacrifício substitutivo. Então, você não substitui uma coisa por outra que não é equivalente, certo? Nossa receita aqui pede 2 cebolas. Não tem, vou botar 2 cenouras. Não, só começa com a letra C, mas não é a mesma coisa. Então, para substituir aquele que tinha que receber a pena pelo pecado, que é o homem, você precisa de outro homem. É por isso, irmãos, que o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de animais não pode remir o pecado.
Todo o sacrifício e o holocausto que tinha no Antigo Testamento era um símbolo daquilo que viria para nós, certo? Era uma metáfora daquilo que seria o sacrifício perfeito, que é Jesus. Se o sacrifício de animais fosse suficiente, não tinha sentido a cruz, não tinha sentido a morte de Cristo. Ok? 3. Ser o único mediador entre Deus e os homens. Então, com a morte de Jesus, ele passa a ser a única possibilidade, o único meio, o único mediador possível. É por isso que na pregação em Jerusalém, Pedro vai dizer o quê? Pois não há nenhum outro nome dado entre os homens, acima no céu ou embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, isso parece óbvio, mas eu já ouvi cristão, tá? É de arrepiar o cabelo da planta do pé, um negócio desse, afirmar que Deus é tão bondoso que, né, esses povos que estão aí, por exemplo, na mata, isolados, Deus vai dar um jeito. Então, para pensar. Nós temos aqui, inclusive, os irmãos da MEVA, tem aqui a MEVA, dedicando 63 anos, né, de trabalho missionário. Para quê? Era só deixar o pessoal lá quietinho. Não faz sentido. O trabalho missionário passa a ser um trabalho condenativo. Porque você vai lá, estavam de boa, Deus ia dar um jeito, certo? Pela sua graça e misericórdia, na cabeça dessas pessoas, para salvar os aborígenes, os indígenas, o que quer que seja. O cara que nunca ouviu falar, só sabe que Jesus é um Guaraná, não sabe mais nada. Mas Deus vai dar um jeito. Mas daí você vai lá e diz, você conhece Jesus? Agora está condenado, ó, porque ele disse que não quer. É o que eu digo, irmãos, o evangelho é simples. Às vezes ele é difícil de você aceitar, eu concordo. E aí vai a nossa submissão, crendo que Deus sabe o que está fazendo. Porque ele é Deus e eu não sou. Agora, você inventar uma coisa tão absurda como essa, Pedro falou claramente. Só há um nome pelo qual devemos ser salvos. Sem, irmãos, a pregação do evangelho, sem a apresentação da pessoa de Jesus, não há possibilidade de salvação. E nós precisamos desse mediador que é ele. 4. Cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Então, como a gente falou, Jesus inaugura uma nova raça, certo? Uma raça daqueles que são remidos, aqueles que nascem de novo. E a ideia, desde o começo, irmãos, do Senhor, foi que nós dominássemos a criação. A dominação da criação não é abuso. Não é bora matar tudo porque tudo é nosso. Não é isso que foi planejado desde o começo. Porque há os dois extremos, né? Tem aqui o homem que acredita que pode fazer o que quiser e vai devastar tudo. E tem os ecochatos, né? Que tem que abraçar a árvore e tal. Que outro dia eu estava vendo um vídeo e aí estava uma onça, né, e tal. Aí pegou o pobre do bichinho, que era um tipo de, acho que era um roedorzinho e tal, e ela vai no pescoço, gente. O felino já vai direto no pescoço e tal. Aí os comentários, por que em vez de ficar filmando, por que a pessoa não ajuda? Ajuda quem? A onça ou o bichinho? Que cabeça que esse pessoal tem? Aí, né, quando vai pegar, espanta a onça de alguma maneira. Sabe lá Deus como que ele queria que espantasse a onça, porque também não podia matar a onça, diga-se de passagem. Vai espantar a onça. Não, gatinho feio. Não pode matar o amiguinho. Isso é o eco chato, irmãos. Aí tá, a onça não come, aí a onça morre. Porque tem que convencer a onça agora a ser vegetariana. Não, né? Então é isso, irmãos. A natureza foi dada para nós sermos os seus mordomos. Nós cuidamos dela. E nisso, irmãos, eu sou bem convicto que a gente precisa de uma teologia ecológica, por assim dizer. Porque da mesma maneira tem muito crente que não entendeu ainda que a gente não pode simplesmente sair destruindo tudo, né? Sai passando asfalto e tudo. Não é bem assim, não. Nós fomos dados para administrar. Nós éramos literalmente os administradores do jardim. Aí chegava lá e estava tudo devastado, tudo quebrado, tudo... Não era assim que o Senhor Deus queria. Então o equilíbrio é nós cuidarmos da natureza, mas usufruirmos da natureza. Então a sustentabilidade que todo mundo fala hoje, Deus já criou desde Gênesis, desde o começo. Porque da mesma forma que ele fala para a gente cuidar, ele fala para a gente plantar, porque do suor do seu rosto. Bem, não dá para plantar se não derrubar a floresta.
Mas também você não pode derrubar tudo para plantar apenas, porque é uma coisa e outra que tem que subsistir. Então, esse papel, irmãos, ele é restaurado em Cristo, certo? O propósito original do homem de dominar a criação, e nós vamos completar esse propósito quando? Na nova criação. Como está lá no final de Apocalipse, novos céus e nova terra. Eu não tenho detalhes, já vou adiantando, né? Vou falar isso 1000 vezes quando a gente chegar à escatologia. Não tenho detalhes, o que a gente vai fazer, vai deixar de fazer, né? A gente vai ficar no que a Bíblia diz. Se a gente vai plantar novamente no nosso nova terra, não tenho a mínima ideia. Se a gente vai ter criação, não tenho a mínima ideia. Não sei de nada, né? Não estou brincando não, mas já tive aula de escatologia que alguém perguntou se a gente vai rever nossos animais de estimação. Gente, pelo amor, não viaja. Não vamos ficar tentando fazer adivinhação bíblica. O que está na Bíblia, a gente vai afirmar. O que não está, a gente não vai afirmar. A Bíblia fala de um reino milenar, que é um reino de justiça absoluta, um reino de tudo vai funcionar. Agora, ele não dá detalhes do que exatamente vai acontecer, e a gente não vai ficar adivinhando, mas esse propósito original vai ser restaurado. E a última razão, irmãos, ser o nosso exemplo e padrão de vida. Isso aí é verdade, mas ao mesmo tempo é um pouco perigoso. Número 5 que vai aparecer ali. Por quê? Porque tem evangélico que acha que a morte de Jesus foi para dar exemplo. Incrível. Em pleno 2023, tem evangélico que não sabe que o sacrifício de Cristo foi vicário, ou seja, foi substitutivo. Isso que significa a palavra vicário, da onde vem a palavra vigário, tá? O que é um absurdo, porque um homem não pode ser vigário, ele não pode ser substituto de Cristo. Então é mais uma coisa interessante da igreja romana. Mas o sacrifício vicário, irmãos, é o fato de que o Senhor Deus se tornou homem para tomar o nosso lugar e ali sofrer a nossa pena. O que não anula o número 5. Ele também foi o nosso exemplo. Por quê? Porque ele nos desafia a vencer o pecado. Ele nos desafia a viver em santidade. Aí o que ele faz? Ele vem e faz tudo aquilo para o que ele nos desafiou. Não é interessante? Ele não apenas morreu a nossa morte, ele também viveu a nossa vida. Então, é interessante na leitura dos evangelhos, irmãos, a gente tentar diferenciar o que é uma atribuição messiânica e divina de Jesus ali e aquilo que é apenas ele dando exemplo como homem. Por exemplo, quando Jesus faz alguns de seus milagres, como, por exemplo, controlar a natureza, transformar água em vinho, que também é controlar a natureza. Ele está fazendo isso, irmãos, inclusive João usa dessa maneira, para comprovar a sua divindade e a sua messianidade, ok? É importante a gente destacar isso, porque o leitor um pouco mais distraído vai ler o texto e achar que a gente agora tem que sair orando por todo pote de água que encontrar na frente, ok? Então não é isso que o texto está ensinando, o texto está apontando para um sinal da divindade de Jesus. Por quê? Esse é o contexto da mensagem do livro de João, do Evangelho de João. Essas coisas foram escritas para que saibais, ou para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus. Quais coisas? Aí você volta lá no começo. Aí João fala, esse é o primeiro sinal que o Senhor fez, esse é o segundo sinal, esse é o terceiro sinal. João está comprovando a divindade de Jesus e, por tabela, a sua messianidade. Agora, quando Jesus, irmãos, por exemplo, ora, isso é literalmente uma coisa que a gente não esperava dele como Deus. Para que Deus está orando? Então ele está mostrando como homem a sua submissão e como deve funcionar a nossa dependência, a nossa necessidade mais ainda de Deus. Em Mateus 4, na tentação, ele podia literalmente dizer, Satanás, olha, tu sabe quem eu sou, tu sabe quem está, todo mundo de acordo. Vaza, não faz isso. Ele se comporta como alguém que é necessitado do auxílio do Pai e ele usa a palavra, certo? Sendo ele mesmo a palavra, ele não cria um texto novo, ele poderia fazer isso. Ele usa a palavra do Antigo Testamento e nos dá exemplo de como nós passamos pela tribulação e principalmente pela tentação também. E assim vai, né? Então ele é nosso exemplo e é nosso padrão de vida, sendo que tem que fazer às vezes essa distinção de quando é algo que está sendo destacado por causa da sua divindade, por causa da sua messianidade. Bem,
Também, meus irmãos, por que era necessário que Jesus fosse plenamente divino, além de humano? Segunda pergunta aí. Primeiro, só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Ah, pastor, só tem certeza? Você já viu alguém em depressão por causa de complexo de culpa? Completamente derrotado na vida por causa de culpa. Eu já vi mais de um caso, irmãos, é algo impressionante. A culpa toma conta da pessoa de tal maneira que, inclusive sendo crente muitas vezes, você não consegue fazer a pessoa entender o perdão de Deus, a redenção. 1 João 9 parece frase de para-choque de caminhão. A pessoa não entra, porque ela se deixou consumir. Muitas vezes ela se acha imperdoável, vamos chamar assim. E às vezes nós estamos falando, irmãos, de um exemplo em que estamos falando de um pecado. Então, para quem está achando que esse número é um exagero, senta aqui que eu vou lhe contar os meus pecados só desse semestre. E o semestre nem terminou. Agora eu quero pegar e quero transferir para você. Só os meus, só desse semestre. Agora você não vai poder encará-los como uma coisa que é do Jovesi, vão passar a ser seus. Agora você pega isso que eu estou lhe falando e multiplica por bilhões e bilhões dos todos os nossos pecados que estavam em cima de Jesus. O Paul Washer tem uma mensagem que ele fala uma coisa muito interessante. Se você acha que Jesus estava suando gotas de sangue lá no Getsemane, com medo da cruz romana, com medo do chicote romano, com medo da coroa de espinhos ou do escárnio, você não entendeu nada da redenção. O que angustiava o nosso Senhor, irmãos, naquela última noite, era a perspectiva de levar sobre si algo que ele jamais experimentou. Como nós já vimos de forma abundante aqui, vai passar de novo em outro slide, ele não tinha pecado, nenhumzinho sequer. Eu e você, irmãos, não sabemos o que é isso. A gente sabe o que é a gente sabe o alívio, o refrigério do perdão, né? Isso a gente sabe. Mas a gente sabe o alívio do perdão, mas no fundo ali do nosso cérebro, da nossa cabeça fica assim, pois é, mas eu sei como eu sou. Vem mais coisa aí. E tudo isso, irmãos, ele levou sobre si. Então esse número 1 é extremamente importante, você achar que um simples homem... É por isso que o simples homem morreu na cruz levando nossos pecados, não faz nem sentido. E é por isso que as pessoas querem colocá-lo apenas como um exemplo e não com o sacrifício literal de ter levado os nossos pecados. Porque tal ideia, obviamente, não faz sentido ele sendo apenas homem. Número 2. Como diz Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura, jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo poderia. A divindade de Jesus, irmãos, é importante, é necessária, porque não há como o homem salvar outro homem. Não há valor suficiente nesse sacrifício para que ele pudesse atingir a questão da redenção. Ok? Número 3. Só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem, como a gente já viu em 1 Timóteo 2,5. Tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. Então a ideia aqui, meus irmãos, é como que o espaço, a separação entre nós e Deus tem que ser preenchida. E apenas um que seja plenamente divino pode colocar a mão em um lado e um que é plenamente homem colocar a mão no outro. Então esse papel de mediador só pode ser plenamente preenchido com a característica completa da divindade e da humanidade de Jesus sendo preservadas nessa pessoa. Alguém menor que isso não preencheria esse quesito
estaria faltando a ele, a essa pessoa, se caso existisse, a capacidade de tocar plenamente a humanidade, entendendo todas as suas lutas, todas as suas mazelas, tudo que nós façamos, e ao mesmo tempo, sendo divino, fazer a ligação com Deus, sabendo exatamente o que é o valor, o preço que o Senhor Deus exige pela sua justiça. E essa pessoa nós encontramos, é claro, em Jesus. Ok? Alguma dúvida, irmãos, até agora? Uma pergunta, alguma colocação? Não? Sei que esse é um assunto, pelo menos para nós, crentes e crentes há tanto tempo, pacífico, né? Mas se tiver alguma dúvida, a gente está aí para tentar responder. Uma perguntinha a responder. Participo da igreja desde criança. Eu nunca ouvi falar sobre a origem do hino, no caso, do lance de Soraya. Da origem? O irmão está perguntando sobre a origem de uma etnia em particular. Não, mas tanto ele, meu irmão, como qualquer outra etnia, eles são desdobramentos da humanidade, vieram todos do mesmo lugar e por migração se afastaram. E quanto mais se afastaram do tronco original, mais se afastaram, inclusive, do conhecimento de Deus. E isso não levou muito tempo, não. Se você pegar lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, você já tem em Canaã uma crença em Deus em alguns lugares, mas essa crença já está corrompida, certo? Porque quando foi se afastando do conhecimento original de Deus, eles foram criando suas próprias versões. E quando essas versões vão se corrompendo, lembra, não tem computador, não tem livro, não tem como preservar, é tradição oral. Bem, nós que conhecemos o Senhor, às vezes somos tão falhos na nossa tradição oral para com os nossos filhos, imagina há 4, 5, 6 mil anos atrás. Então, quando chega essas civilizações aqui, certo? Elas não têm absolutamente nenhum conhecimento de Deus. Então, elas foram da expansão populacional normal e, claro, tem um monte de teoria, né? De como, por exemplo, você tem o DNA na América Latina, que é muito similar ao DNA que você encontra lá na Polinésia. Então, a ideia é que os asiáticos migraram, tá? Tanto pelo norte como pelo mar, né? E acabaram populando outros lugares. Muitos anos atrás, houve uma população muito grande desse tipo de gente. Em vários lugares que eu já conheci, Foz do Iguaçu, Mato Grosso. Aqui, quando passava pescando, lá na beira do rio, a gente encontrou um pedaço. Sim. Há muitas civilizações, não só aqui, mas também em outros lugares do mundo, prosperaram, foram enormes civilizações. Algumas delas, irmãos, é até interessante, foram realmente aniquiladas por guerras. Aí o pessoal fala assim, foram os europeus colonialistas. Não, entre eles também. A gente pensa que as populações aqui na América Latina, né, estavam não era América Latina na época, nas Américas estavam tudo vivendo em paz. Não era não, era brigando uma com a outra. Só que agora eles perderam, com o passar do tempo, para um invasor externo. Que malvadão, o europeu branco. Irmãos, os mouros no norte da África fizeram a mesma coisa. Eles ocuparam por séculos o sul da Europa, a América... onde fica Portugal e Espanha? Península Ibérica. A Península Ibérica e acabaram com populações inteiras, né? Então, esse é o caminho da humanidade que vai se expandindo e se afastando cada vez mais de Deus, sem dúvida nenhuma. Okay? Então, populações imensas foram destruídas por causa disso. Em relação à possibilidade de Jesus pecar ou não, né? Ok. Segura aí que a gente vai chegar lá. Ele está perguntando sobre a possibilidade de Jesus pecar ou não. Certo? Assunto facinho, está sendo discutido só há 2000 anos. Hoje a gente resolve isso. Ou então semana que vem. Tô brincando. Mas está aqui, está na agenda, pode deixar. Então, irmãos, resumo sobre a divindade, pode passar. Resumo sobre a divindade e humanidade de Cristo. Certo? Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Essa é uma afirmação de Wayne Grudem. Olha o que ele coloca aí, irmãos. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino,
ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. E eu poderia completar, com toda licença, Wayne Grudem, em assumir a sua humanidade, ele assume a sua humanidade de forma plena. Ok? Pastor, plena, mas espera aí, e o pecado? O pecado não faz parte inata, não é inato o bom termo, originalmente da nossa natureza. Hoje faz, infelizmente, parte inata. Nós nascemos em pecado, nascemos com pecado, mas originalmente não somos. Então, quando Jesus assume a humanidade, a sua humanidade, ele assume, irmãos, como se fosse o homem original, certo? A ideia que nós discutimos em teologia sobre como isso aconteceu é o fato dele não ter participação masculina do pai. Por quê, irmãos? Aí, dessa parte do machismo, acho que as feministas gostam, né? A ideia da transmissão de pecado é transmissão através da herança masculina. Por quê? Olha lá em Gênesis. Quem pecou primeiro, irmãos? A mulher. Só ler o texto. O que Paulo diz? Através de um homem, o pecado entra no mundo. Por quê? Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aí as feministas já não gostam mais. Mas não tem para onde correr. Né? É quando o homem come, é que seus olhos se abriram. Entende? Por quê? Porque ele havia sido colocado, encarregado por Deus do que estava acontecendo ali. Então isso não passa pano nem para um nem para outro. Os dois, né? Chegar no céu, você tem que agradecer muito que a gente chega glorificado, senão a gente já tem uma conversa séria. Mas então, tem para onde correr. Da mesma maneira, irmãos, nós entendemos que o nascimento de Cristo foi planejado dessa maneira, porque sim, ele poderia tranquilamente ter nascido através de um pai e de uma mãe, e Deus decidindo, poderia acontecer tranquilamente, mas Deus decidiu de outra maneira, primeiro para servir de sinal, porque uma virgem concebendo, obviamente, é contra as leis da natureza. Segundo, para que não houvesse a participação de José ali. E, inclusive, a gente pode até estender. Alguns acham que não houve a participação biologicamente nem sequer de Maria. Que ele foi gerado absolutamente ex nihilo, do nada, dentro do ventre daquela mulher. Mas aí, tanto faz como tanto fez, e também é tudo conjectura para a gente descobrir. Mas o fato de que o pai não teve participação, isso não é conjectura, isso é texto bíblico. E é por isso que ele nasce plenamente divino e plenamente homem, e homem sem a participação do pecado, né, a ele. Ok? Ainda, irmão, sobre as naturezas, essa é uma obra perfeita ele ter nascido dessa maneira. Vamos lá. Por quê? Da natureza divina para a natureza humana. Olha o que Jesus lucra, vamos chamar assim, com isso para o plano de redenção. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve o quê? Por ser homem, mas o homem divino, olha o que ele tem a seu favor. Olha lá, irmãos. Primeiro, clique. Dignidade para ser cultuada. A humanidade de Jesus está acima da nossa, é um alvo a ser procurado, buscado por nós, porque está, por causa da natureza divina, de uma dignidade maior. E agora, mas ainda não, incapacidade de pecar, ou pelo menos a capacidade de superar a tentação. Originalmente, irmãos, da onde eu pesquisei isso, só tinha a primeira parte. O autor está assumindo que Jesus era incapaz de pecar. Por livre, espontânea vontade e risco, eu acrescentei a segunda parte, para fomentar a nossa discussão, quando a gente chegar lá, que eu acho que não vai dar hoje, que é, ou pelo menos a capacidade de superar a tentação. Então, como homem divino, Jesus tinha, digamos assim, uma vantagem em relação a todos nós, ok? Por causa da sua natureza divina, a forma como ele lidava com o pecado, realmente não era a mesma forma que nós lidamos com o pecado. Quer seja impossibilitando dele pecar, ou possibilitando a vencer a tentação sempre que ela acontecesse, ok? Isso cancela ele ser exemplo para nós? Para mim, não.
Porque ele faz isso, irmãos, por quê? Porque ele compartilhava da santidade de Deus. Nós somos chamados para compartilhar da santidade de Deus. Então, quando eu escolho não compartilhar dessa santidade, a culpa não é do projeto, não é do plano, é minha. É minha decisão que eu prefiro a sujeira do pecado do que a limpeza, a santidade de Deus na minha vida. Ok? Essa obra perfeita, irmãos, também se aplica ao contrário. Vamos lá. Oi. Sim. Essa afirmação, ela joga a luz lá no plano inicial, então, do homem, como ele foi feito, porque ele foi feito sem pecado. Então, ele, inicialmente, ele não tinha pecado. Sim. Essa seria a versão, então, de Jesus, porque o homem, então, ele tinha liberdade para pecar, mas ele, pelo menos eu vou. Você está se referindo se a encarnação dele sem pecado é voltando ao projeto original de Adão. Nesse sentido, sim. Porque da mesma maneira que o primeiro Adão tinha essa possibilidade de meter os pés pelas mãos, muito obrigado, Adão, Jesus tinha e não fez. Então, Jesus, irmãos, ele é o Adão perfeito, ele é o Israel perfeito. Então, toda vez que você vê Jesus vencendo nos evangelhos, ele está apontando para trás. Ele está apontando, ó... Inclusive, tem um pregador falando uma coisa interessante, né? O primeiro Adão fracassou no jardim, o segundo Adão venceu no jardim. Está se referindo a Getsêmani. Né? Bonito isso. Então, da mesma forma como a gente olha para o Antigo Testamento e vê... Lembra que nas pregações positivas, irmãos, que a gente tem destruído alguns ídolozinhos que vocês tinham? Nossa, queria ser como Abraão. Qual? O que entregou a mulher dele 2 vezes? Porque a gente só... Mas tem gente seletivo, né? O amigo de Deus. E tal, isso, aquilo. A Noé, o homem justo, qual? Aquele que depois se embebeda, logo assim saiu da arca. Então, irmãos, a Bíblia ele destrói os nossos ídolos humanos para apontar sempre para o perfeito. Então, Jesus é o nosso Adão perfeito, Jesus é o Israel perfeito. Não foram 40 anos, foram só 40 dias, só, entre aspas. Mas enquanto o Israel falhou no deserto, o Israel perfeito venceu no deserto durante a sua tentação. Então, são paralelos para a gente ver como Jesus vem fazer aquilo que os personagens do Antigo Testamento não conseguiram fazer. Aí ele aponta para nós o seguinte: através de mim, você consegue também. Certo? Através do novo nascimento. A nova aliança, irmãos, vem fazer aquilo que nenhuma aliança no Antigo Testamento conseguiu fazer. E comprovado está nas recorrentes falhas que antes de Israel ou mesmo depois do povo de Israel tem. Ok? Vamos lá. Agora, ao contrário, irmãos, a natureza humana para a natureza divina. A natureza humana de Jesus lhe deu o quê? Primeiro, a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. Sem ser homem de verdade, o sacrifício de Jesus, irmão, seria só um fake news. Só para, né? Tá lá, tá sentindo nada, e aí, como é que tá? Alguém tem as horas aí? Falta muito para acabar esse negócio? Não. Não, irmãos, não. Quando você pensa naqueles escravos, quando você pensa em tudo que aconteceu, não tem como você achar que é qualquer coisa. Fora o fato daquilo que nós falamos já agora há pouco, né, de levar sobre si os nossos pecados. Então, essa capacidade de experimentar a morte é a necessidade, mais uma vez, de como é útil entendermos o Senhor Deus tendo reencarnado como um homem pleno, de verdade, com terminações nervosas, com sangue de verdade e assim por diante. Segundo, a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo. Só um homem pode substituir os homens, certo? O autor de Hebreus deixa claro, já mencionei, você pode matar quantas ovelhas você quiser, tá? Se for cordeirinho bem novinho, pode me chamar para o churrasco, porque a carne é uma delícia. A melhor carne que eu comi na nossa viagem. Mas não vai resolver nem um pecadilho, nada, absolutamente nada. Pastor, mas no Antigo Testamento também não. O sacrifício do Antigo Testamento, meus irmãos, ele era como se fosse um voucher. Entendeu? Um cupom. Cupom não é o objeto, ele vale, tá? É para você trocar depois. Então você tinha que depois, na morte de Cristo, aplicar o voucher. Então,
É engraçado que eu falei isso outro dia para um desigrejado, ele deu risada. As pessoas eram salvas por promessa. Eu falei, exatamente isso que o autor de Hebreus fala. O problema é que o desigrejado não aceita boa parte do Novo Testamento, inclusive a carta aos Hebreus. Aí fica difícil, né? Ficar tirando o ensinamento do ar, vai ficar difícil. Mas é exatamente isso que fala. Eles criam na promessa. Promessa essa, irmãos, que eles nem tinham a ideia completa do que seria. Como eu já falei várias vezes, irmãos, a nossa teologia é muito mais completa e avançada do que era dos nossos antepassados no Antigo Testamento. Eles não tinham ideia de como realmente o Messias seria, o que ele faria. Se você dissesse lá, Abraão, um dia vai vir um outro judeu enviado pelo Senhor, que é o próprio Deus, o olho do Abraão vai ficando cada vez maior e tal. E aí esse judeu vai salvar um monte, inclusive eu, que nem judeu sou. Ele, como é que é? Entendeu? Porque não tinham ideia do que ia ser feito. Então a necessidade, meus irmãos, dessa macro compreensão da Bíblia, da teologia bíblica, a gente começa a entender por que daquele sacrifício do Antigo Testamento e por que agora ele se cumpre plenamente em Cristo. Inclusive, existe uma controvérsia sobre como serão os sacrifícios que tem na Bíblia que serão restaurados no reino milenar. Mas essa não é uma controvérsia tão difícil de ser entendida, não. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram apenas pelo pecado. Esses não têm mais sentido, certo? Mas o sacrifício também era feito o quê? Por gratidão, por louvor. Então, você não tem dificuldade de entender esse texto do Antigo Testamento que fala, profetiza, sobre a restauração de sacrifícios, né, na época do terceiro templo, porque tem explicação na própria lei mosaica de como isso vai se aplicar. Mas hoje não precisamos nos preocupar com isso, porque Jesus é o nosso sacrifício perfeito no nosso lugar. Irmãos, a gente vai ficar por aqui. Não, acho que dá mais um slidezinho, só para a gente terminar. Vamos falar sobre a pré-existência de Cristo, depois a gente vai seguir semana que vem para falar sobre o seu caráter, sua personalidade, etc. Só mais um. Fortemente relacionado à divindade de Cristo está o ensino acerca da sua pré-existência e eternidade. Os textos que servem de base para essa doutrina são os seguintes. Então vamos lá, irmãos, bem claros. Miqueias 5:2, que serve para muito mais do que apenas ser lembrado na época de Natal. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Presta atenção no final. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, a profecia está apontando para frente. De Belém virá aquele, certo? Mas a origem dele está no passado. Espera aí, como é que pode um negócio desse? Então, o leitor do Antigo Testamento, irmão, sincero, que realmente esperava o Messias, lia esse texto e dizia assim, espera aí, esse cara não vai ser igual qualquer um. Ele não vai ser outro profeta por aí. Ele lia esse texto, meus irmãos, por exemplo, e comparava com um monte de Messias. Lembra, Jesus não foi o primeiro a aparecer. E provavelmente não foi o último. Toda hora aparecia um dizendo que era o Messias. Mas quando você batia com as informações, espera aí, você tem alguma coisa a ver com Belém? Não. É por isso, meus irmãos, foi muito interessante Jesus ter sido criado em Nazaré. Porque além de cumprir outra profecia, colocou o pessoal confuso. Porque eles achavam que ele tinha nascido em Nazaré. O quê? Nazaré? Você pode ver uma coisa boa de Nazaré? Porque eles ficavam assim, nós sabemos de onde o Messias deve vir. É claro, meus irmãos, Jesus que com uma fala poderia acabar com essa confusão. Não, vocês entenderam errado. Deus, confusão, vocês são difíceis, viu? Eu nasci em Belém, mas eu fui criado em Nazaré. Aí o pessoal, então peraí, vamos examinar aqui de novo. Mas ele deixa isso, irmãos, para que se cumpra uma outra profecia, para que eles ouvissem com os ouvidos e não crescem. Jesus jamais facilitou o trabalho para os fariseus, porque o coração deles já era inclinado para a dureza e para a rejeição do Messias. Eis aqui uma profecia, então, em Miqueias, onde aponta para o futuro e, ao mesmo tempo, aponta para o passado. Mas tem coisa melhor. Isaías 9:6, de novo, não é apenas para jogral de Natal. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, que vem depois? Pai
ou Pai eterno, como diz a NVI, príncipe da paz. Pai da eternidade. Interessante que aqui não fala nem que é filho da eternidade. Ele é o próprio criador do tempo. Agora eu pergunto, meus irmãos, Davi entra no templo dele, ou, desculpa, no palácio dele e tal, aí lá de repente tem o arauto, diz: levantem para o grande rei Davi, o pai da eternidade. Davi interrompendo na hora. Ei, tá viajando, amigo? Fala meus títulos aí, né? O que derrotou os filisteus, o guerreiro, o salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, tudo legítimo. Mas se dissesse para um mero rei humano, ou mesmo para os reis do tempo de Isaías, pai da eternidade, ele dizia: não, você viajou. Aí você está querendo ganhar uma comissãozinha, né? Bajulando a mais, porque é um título, irmão, que não tem como se aplicar a um homem comum. Não faz nem sentido. Já passou da bajulação. Já passou da realidade. O que aponta, é claro, que o Messias que viria era alguém totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Mas isso é no Antigo Testamento. Olha lá no Novo. Texto que nós sabemos de cor e salteado, né? No princípio era aquele que é a palavra, ou verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, meus irmãos, o João começa o seu evangelho para comprovar a divindade de Jesus, mostrando claramente que, além de seu próprio Deus, ele sempre existiu. Mas o senhor não está meio batendo muito nisso aí? Isso é uma coisa meio vencida, não? Queria eu. 5, 6 anos atrás, eu sei, irmãos, ele é um doido de chapelão que fica por aí tirando dinheiro das pessoas, mas um monte de gente ouve. Um monte de gente dá atenção. Tem um monte de gente dando dinheiro agora porque ele perdeu prédio, sei lá o quê, foi confiscado pela Receita, foi, sei lá, está falindo. Que fale mesmo. Mas ele disse, um monte de gente diz, é verdade, que Jesus passou a existir no dia que foi colocado no ventre de Maria. Então, meus irmãos, passa o tempo e parece que as heresias são, né? Bora voltar aqui para trás em coisas que já foram suficientemente comprovadas, já foram vencidas, que já é pauta vencida. E a gente tem, meus irmãos, que reafirmar tal coisa, não por causa deles, que eu acredito que ninguém aqui fica assistindo Valdomiro na televisão, perdendo seu tempo, mas porque você vai encontrar pessoas que passaram por situações assim e você precisa de textos bíblicos, subsídios, para responder a essas pessoas. Quer ver outro? O próprio Senhor Jesus em João capítulo 8, 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Não tinha ideia exatamente do que aconteceria, mas ele sabia da promessa. Lembra que eu falei? Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes que de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, irmãos? Lembra, Jesus está falando com eles em aramaico. Não é hebraico, porque o aramaico havia tomado conta da língua popular pós-cativeiro, ok? Mas é português e espanhol, muito próximo. Por que eles pegam e pedem para apedrejar Jesus? Porque ele usa a mesma expressão que você encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando os filhos de Israel perguntarem quem ele enviou, Deus falando com Moisés, diga que eu sou, lhe enviou. Essa expressão, meus irmãos, ela é tão cuidada que o judeu evitava de falar dessa maneira para que ele não usasse a mesma expressão que era usada sobre o Senhor Deus. E é isso que Jesus usa aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ele estava se igualando a Deus e, obviamente, os judeus não gostaram muito disso. Para terminar, irmãos, Colossenses 1,17. Só isso aqui já fechava a fatura. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, meus irmãos, de novo, para mim é uma doutrina tão simples, tão embasada, e a gente só está relacionando 4, 5 textos, mas ainda essas pessoas insistem. Jesus não foi criado,
Jesus sempre existiu por todas essas coisas que nós já vimos até hoje. O fato dele ser igualado, inclusive com o título dado ao próprio Deus, ele é o princípio, ele é o fim, e assim por diante. O próprio Deus diz em Isaías 43, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro Deus haverá. Porque ele é o próprio Deus. Não temos três deuses. Como a gente viu na aula sobre Trindade, não é uma doutrina simples, não é uma doutrina fácil, mas é uma doutrina inegável nas Escrituras. Uma verdade ser difícil nós compreendermos não a torna inverdade. É apenas a limitação do nosso raciocínio, da nossa própria realidade. Ok? Então, a gente está acostumado no máximo a 3D. A altura, largura e profundidade. Se alguém falar assim, não existe uma dimensão 6D, eu não tenho nem como imaginar o que é, porque não faz parte do que eu posso pensar. Não faz parte do que eu posso entender. A gente sabe sobre líquido, sólido e gasoso, certo? Não por coincidência, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós sabemos desses 3 estados. Aí você fala assim, não, tem um quarto e um quinto estado. Aí você menciona o nome. Como que eu vou imaginar? Está além da minha experiência. Está além da minha capacidade humana de entender uma coisa que não faz parte do nosso próprio mundo. Essa é a questão, meus irmãos, com muitas dessas doutrinas. Você olha para a palavra, você aprende o que está na palavra, mas se alguém perguntar para você, explica para mim em termos humanos. Ok? Inclusive os nossos filhos. Você pode, com humildade, dizer assim, olha, eu não consigo explicar nem para mim plenamente. Quanto mais explicar para você. Por quê? Não porque está errado, não porque não seja verdade, mas porque está muito acima da nossa capacidade. Pode parecer, meus irmãos, que a gente está usando o dogma para empurrar a fé na goela das pessoas. Mas deixa eu destacar uma coisa aqui. Dogma é coisa inventada por religião. Você vai fazer isso porque eu estou dizendo e vai ser assim. Não é isso que a gente está fazendo aqui, não. A gente está olhando para a revelação. Ok? Seria dogma eu dizer para você o seguinte, olha, na nossa igreja, a partir de agora, as mulheres vão ter que usar saia, de preferência, um palmo abaixo do joelho, e os homens vão ter que usar terno e gravata. Por quê? Porque aqui é assim, isso é dogma. Você não tem explicação, você não tem razão, você não tem... Alguém baixou decreto e tal. Isso a religião faz. Mas não é isso que a gente está falando aqui, meus irmãos. A gente está falando sobre preceitos e ensinamentos bíblicos que são inegáveis diante da revelação do texto, nesse meu papel de auxílio aqui, além do aparelho eletrônico, são textos bíblicos, que eu não posso simplesmente dizer assim, não é assim. Jesus não é Deus, mas João disse que ele é Deus. Está aqui, João 1. Não, Jesus começou a existir quando ele foi colocado no ventre de Maria. Não, mas Paulo diz aqui que ele é antes de todas as coisas. E o profeta disse que ele, as suas origens eram nos tempos passados. Maria nem tinha nascido ainda, faltava 500 anos para Maria nascer. Então, eu não posso pegar o texto e discutir com ele. É isso, irmãos, que é o verdadeiro cristianismo. Aí se submete ao texto bíblico. Às vezes não é fácil. Alguém perguntou para mim uma vez sobre, só para fechar aqui, irmão, sobre o universalismo. O universalismo é a heresia que diz que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Irmãos, eu adoraria que fosse verdade. Sinceramente. Humanamente falando, só com o coração, né? Pega o cérebro, coloca ali do lado. Eu adoraria que fosse verdade, mas eu não posso concordar com esse pensamento quando eu olho para a Escritura. Eu não posso negar a realidade da condenação eterna. Pastor, mas é eterno. Irmão, de novo, põe o cérebro de volta. Talvez você tenha que tirar o coração um pouquinho. Esse é o nosso problema, irmãos. Tem doutrina que a gente olha e... Agora, olha que interessante. Qual foi a última vez que você ficou revoltado porque Deus colocou sobre Jesus os seus pecados? Isso ninguém se revolta. Isso todo mundo diz, né? É bom isso aí, ó. Essa parte aí, triste, né? Mas ainda bem que aconteceu, claro. Mas isso deveria também ser coisa, meus irmãos, que a gente desse um poema de Mircea Matias, né? O que você está fazendo aí, Senhor? Aí é o meu lugar. Esse deve ser o nosso sentimento o tempo todo. Não apenas do por que tal coisa é assim, ou por que eu? Assim, por que não eu? E por que eu estou sendo salvo quando claramente eu não mereço? Então,
só para terminar, mas essas doutrinas são complexas, são profundas, mas elas são inegáveis. Quando nós lemos a palavra de Deus, como ela realmente é, palavra de Deus, a gente diz, Senhor, é isso aqui mesmo. A gente se submete. A gente não está preservando dogmas de homens. Eles não servem para nada. Está preservando o ensinamento da palavra de Deus e apenas dela. Amém, irmãos? Deixa eu colocar de pé. Semana que vem, ainda em Cristologia, nós vamos seguir adiante. E eu acredito que vai pelo menos mais 2 aulas. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, por aquela que nos ensina e fortalece sobre a pessoa do nosso amado e querido Salvador. Quanto mais o conhecemos, ó Deus, e percebemos a perfeição do teu plano, a perfeição da pessoa dele, mais o nosso coração lhe admira, Senhor, por tudo aquilo que tu és. Muito obrigado, continua agindo em nossas vidas, ó Deus, a cada dia, fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor através de Jesus. Esteja conosco durante esse dia. Abençoa, Pai, nosso culto, tua palavra, possamos continuar sendo fortalecidos e ensinados por ela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.